Olá Papi Blue! Olá Mami Blue! Nesse vídeo o nosso papo é acerca da renúncia. Vamos a ela. Renúncia é a recusa. É abrir mão do que lhe cabe por sucessão. Esse termo tecnicamente está mal colocado no código. Porque o nosso código diz: se a herança for aceita, se considera essa herança aceita desde o momento da morte. É retroativa. Mas quando se dá a renúncia, essa recusa também é retroativa ao momento da morte. Ou seja, esse renunciante é tratado como se nunca houvesse recebido. Ora, se ele nunca recebeu, como ele pode renunciar? Então temos uma tecnia. Como se faz para resolver? Simples. No momento da morte se opera o asaizene, ou seja, no plano jurídico aquilo já lhe é entregue. Então a aceitação ou renúncia ocorre no plano fático. Fático, ou seja, ele recebe ou recusa aquilo que por direito já é dele. Bom, essa renúncia a princípio é livre. No entanto, se esse renunciante tiver dívidas, os credores podem pegar o que caberia a esse renunciante até o limite da dívida. Então, não é possível usar renúncia para fraudar credores. Pois é, muito parecido com aquela fraude contra credores lá da parte geral, não é? Então, para se recusar a herança, a princípio, tem que estar com as dívidas pagas, porque esses credores, diz o código, uma vez sabendo da renúncia, terão 30 dias a contar de quando souberem da renúncia, para se habilitarem e aceitarem essa herança recusada. Na verdade, não é que eles vão aceitar, embora seja assim no código, eles vão ficar com essa parcela da herança para eles, como pagamento da dívida do renunciante. Essa renúncia ou aceite da herança, ela é incondicional, incondicionada. O aceito ou recusa também é irrevogável. E ela pode se dar no modo ativo ou passivo. No modo ativo, expressamente se diz que se aceita. E a recusa sempre é do modo expresso, do modo ativo. Então precisa expressamente se recusar. Silêncio significa eu aceito. Essa recusa da herança ou se dá por escritura pública ou termo nos autos. Termo nos autos, autos de inventário. Escritura pública pode ser até antes do inventário, para ser levado ao inventário. Ou pode ser durante o inventário. Se faz escritura pública e se junta a esse auto de inventário, aos autos de inventário. Então é assim que se recusa a herança. Termos nos autos ou então escritura pública. Para aceitar não tem que fazer nada, mas é possível que expressamente se aceite a herança até para não deixar margem a qualquer dúvida. Mas também tem a forma passiva ou provocada. É o seguinte, a lei fala: em 20 dias da morte, 20 dias depois de aberta a sucessão, qualquer co-herdeiro pode requerer ao juiz que notifique ao outro co-herdeiro para ele se posicionar se aceita ou não. Então o co-herdeiro é notificado e tem 30 dias. A lei fala assim, prazo razoável, não maior que 30 dias, enfim. Até 30 dias, determinado pelo juiz, para que ele diga nos autos se ele aceita ou se ele recusa. De novo, silêncio é igual a sim, eu aceito. E a lei deixa muito claro, dizer o seguinte: não é aceitação, não importa a aceitação, meros atos de ir ao funeral, de cuidar de todos os preparativos do funeral, de cuidar dos bens enquanto não surge um administrador, de
pagar dívidas do espólio enquanto não surge um administrador. Então todos esses atos de proceder a bem do espólio enquanto não surge um administrador, nada disso significa uma aceitação tácita, uma aceitação presumida. São apenas atos de solidariedade humana, seja para com o falecido, seja para com os prováveis herdeiros. Significa que está aceitando a herança. Ou os legados, né? Essa recusa, essa renúncia, ela é indivisível, vírgula, tem uma vírgula bem grande. A lei fala o seguinte: será uma aceitação ou recusa para a parte legítima e uma aceitação ou recusa para a parte disponível. Então imagine, eu recebi uma parte legítima de uma herança, mas também recebi deixa testamentária do mesmo de cujos. Eu posso, a lei deixa, aceitar o legado e recusar o que me cabe na parte legítima. Eu posso aceitar o que me cabe na parte legítima, recusar o legado. Posso aceitar os dois, posso recusar os dois. Então é indivisível, mas no que tange, olha, parte legítima, uma aceitação, uma recusa. E aqui, parte disponível, uma aceitação ou uma recusa. Aprendamos o seguinte: quando alguém renuncia, a parte que ele renunciou acresce aos demais herdeiros daquela classe. Então, se nós temos, por exemplo, 3 irmãos, e esse aqui renuncia ao que lhe cabe, a parte que seria dele vai acrescer a esses outros 2. Se por um acaso todos renunciam de uma classe, todos renunciam, a herança passa, para os herdeiros dessa classe, que nada mais são do que a próxima classe. E aí eles vão poder aceitar a herança por direito próprio, por cabeça. Cabe a eles. Eles não vão, por representação, ficar com que essas pessoas renunciaram. Não. Literalmente agora a vez é deles. A vez lhes cabe. Exceto nesse caso, onde todos de uma classe renunciam e o direito vai para a próxima classe, aprende. Herdeiro de renunciante não herda. Herdeiro de renunciante não herda. Por quê? Porque o renunciante é tratado como um estranho à herança. Então, se nada mais lhe cabe porque ele mesmo não quis, não há sentido em ir para seus herdeiros. E agora falando sobre o herdeiro pré-morto, tem algo muito curioso. Aqui nós temos o de cujos. Esse de cujos aqui, esse de cujos aqui, quando morreu, já tinha um filho falecido, mas deixou um neto. Então, quando esse de cujos aqui, tiver sua sucessão aberta, a herança que vai para esse filho pré-morto aqui poderá ser aceita ou recusada pelo neto dele. Então, nesse caso, quando se herda aqui, por estirpe, se pode aceitar ou recusar essa herança. Então, esse neto aqui, na verdade, ele já tem 2 heranças, né? Tem a do pai dele, pré-morto, que ele pode aceitar ou recusar. Aí depois morre o avô dele, ele pode aceitar a herança do avô dele, mesmo tendo renunciado à herança do pai dele. Então, cada uma herança, quando temos pré-morto, é tratada de modo diferente. Show! No próximo vídeo, nosso assunto é indignidade. Vamos à indignidade? É isso.